Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. O Igor já tá aqui. Dá muito reflexo, né? Boa noite, Jorge. Boa noite, Igor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberta. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Jorge. Tudo Boa noite, bem. Anne. Cristina, Tudo bem, Roberta? tudo bem? E você? 100% ou Que bom, mais. que bom. Boa noite, Wagner. E aí, o pessoal tá entrando. Tá todo mundo ouvindo a gente bem aí? Fala aí como é que Escutando a tá. gente certinho? O Jorge falou que o áudio tá ótimo. Você deu uma travadinha, Roberta. Mas Você voltou. também. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas tá ótimo. Mas Então vai, vamos lá, vai pessoal. sair. Vai sair Vai agora. sim, vai sim. Pessoal, então para a gente começando, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Roberta. Eu faço parte da equipe do Escola Sem Partido. E hoje a gente está aqui, vai conversar com vocês sobre liberdade de expressão versus liberdade de ensinar. Não é isso, Igor? Exatamente. Exatamente, Roberta. E eu, da minha parte, sou advogado, né? Hoje, junto com o Miguel Najib, né, que é advogado também da Escola Sem Partido, e trabalhamos juntos aí por essa causa na vertente jurídica. Exatamente. Então, é um prazer para mim estar aqui com o Igor, meu colega de trabalho. Tenho muito orgulho de estar ao lado dele nessa luta, né, diária, Igor. E está sendo uma honra Dura. para mim, realmente, estar aqui com você hoje. Então, vamos começar sem mais delongas. Vamos lá. Pessoal, manda aí no aviãozinho, manda para os seus amigos, chama o pessoal para estar aqui na live, porque hoje o tema é muito importante. É muito importante que vocês saiam daqui sabendo falar sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? É uma dúvida de muitas pessoas e a gente está aqui para esclarecer. O intuito do ESP é esse: cada vez mais conscientizar as pessoas de tudo que está em torno da doutrinação nas escolas, tá joia? Então, Igor, para a gente começar aqui o nosso papo, tem muita gente que nem sabe exatamente o que esse negócio de liberdade de expressão tem a ver com escola sem partido. O que é liberdade de cátedra? Mas liberdade de cátedra não é a mesma coisa que liberdade de expressão? Então, acho que a gente podia começar conceituando o que é liberdade de expressão e o que é liberdade de cátedra, para que isso fique muito claro para as pessoas quando elas vão avaliar situações, né? Principalmente para os alunos que estão dentro de sala de aula. Isso aqui que o meu professor está fazendo, isso aqui, será que é liberdade de expressão? Será que é liberdade de cátedra? E aí, Igor? Manda aí. Pois é, Roberta. Na verdade, a diferença ela é simples, né? Mas o negócio é que as pessoas fazem tanto alarde em torno dessa liberdade de expressão dos professores que acaba se tornando confuso. Mas vamos lá. A liberdade de expressão ela está na Constituição, está no artigo 5º, né? É a liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Essa é a liberdade de expressão, ou seja, né? É a liberdade que nós temos de estar aqui agora falando o que nós quisermos. É a liberdade aí do Abraão, do Cunha, homeschool, de comentar aqui o que quiserem, né? Desde que, óbvio, não atentem contra a nossa honra, né? E por aí vai. Até essa tem limites, só que é uma liberdade vasta, né? Das redes sociais, né? Por exemplo, as redes sociais acho que são o melhor exemplo, né, Roberto? Da liberdade de expressão. Sim. E, de outro lado, a gente tem a liberdade de cátedra, gente, que todo mundo, pelo nome, já consegue ter uma noção. É a liberdade de ensinar dos professores. Né? É uma liberdade dos professores, não deixa de ser uma liberdade. Mas ela é diferente da liberdade de expressão. Né? É a liberdade do professor, dentro da sala de aula, de falar sobre temas específicos da disciplina dele. Né? Aliás, é para isso que as crianças estão ali, né? Muitas vezes obrigatoriamente, para ouvir ele falar da disciplina dele. O professor, por exemplo, não pode entrar na sala de aula e ensinar o hino do Flamengo. Eu, por exemplo, se fosse professor, adoraria fazer isso. Mas um professor não pode. Assim, essa forma mais caricatural até, para ficar didático, né?
o que é uma coisa e o que é outra. Certo, certo. Tem uma foto, né, que o Escola Sem Partido utiliza muito nas redes sociais, vira e mexe faz uma postagem, que eu acho que exemplifica muito isso. Eu vou estar aqui colocando essa imagenzinha aqui. O meu rosto fica na frente, né, do outro, infelizmente, mas eu acho que a gente consegue falar aqui sobre a liberdade de ensinar. Eu sei que no da liberdade de expressão a minha imagem tampa, né, infelizmente, mas... Então, a liberdade de ensinar, ela, na verdade, é o respeito a todos esses direitos aqui em volta, né, Igor? Pluralismo de ideias, impessoalidade, laicidade, liberdade de aprender, direito à intimidade, enquanto que a liberdade de expressão invade. Aqui no cantinho, talvez vocês consigam ver, né? Que essa parte vermelha, ela invade esses direitos, né? Os direitos dos alunos. Então, você poderia exemplificar, assim, falar para a gente um pouquinho sobre essa invasão? O que pode, quais os direitos que podem ser feridos quando um professor se utiliza da liberdade de expressão em sala de aula? Exatamente, Roberta. E aí talvez esteja ruim do pessoal ler, mas eu vou explicar o que está escrito, né? A Roberta já explicou e só completando. O que está em azul é a liberdade de cátedra, a liberdade de ensinar. E o que está em vermelho é a liberdade de expressão. Vocês veem que no desenho, a liberdade de ensinar, ela convive com pluralismo de ideias, ela convive com a liberdade de consciência dos alunos. Opa, deu uma travadinha para mim e você, Igor. Deu uma travada, exatamente, Então vai, mas voltou. vamos lá. Ela convive, a liberdade de ensinar convive com o direito à educação dos alunos, né? Ela convive com a laicidade do Estado, ela não invade. Quem é do direito vai ter um feeling aqui, porque a gente discute muito colisão de direitos. A liberdade de ensinar, ela não colide com esses outros direitos que estão em volta dela. E lá, a vermelhinha, que está aqui do lado, que a imagem da Roberta está tampando, é a liberdade de expressão. E aqui dá para ver que a liberdade de expressão, ela agride todos esses direitos. É óbvio, né? Se eu estou numa sala de aula, de porta fechada, eu sou um adulto, estou com um adolescente, um monte de criança, e começo a falar o que eu quero, o que eu quiser, o hino do Flamengo, ou então fazer um proselitismo político, né? Um proselitismo religioso, eu vou invadir uma série de direitos das pessoas que estão me escutando. Né? Eu vou constranger as pessoas, né? E por aí vai. E a gente aqui no Escola Sem Partido, né, Roberta, tem vários exemplos disso. Né? Eu vou aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui que é clássico para a gente expor. Aquele que eu tinha separado não está aqui perto, mas vamos colocar esse daqui que está mais recente aqui. A gente postou recentemente nas nossas redes sociais, né? Esse Simpro, que é o Sindicato dos Professores, em defesa da liberdade de ensino. Simpro repudia exposição indevida de professores, né? Aqui será mesmo que eles estão falando de liberdade de ensino? Ou será que eles estão falando da liberdade de expressão, né? Exato. Curioso porque pelos alunos. Acho que travou. Aí. Exatamente, Esther. Exatamente. As pessoas nem sabem que os direitos estão sendo violados. E é por isso que a gente está aqui hoje, para ensinar para vocês ensinarem para outras pessoas, para vocês mandarem essa live para outras pessoas, para elas saberem que os direitos delas estão sendo violados, para elas saberem que o vermelhinho aqui está invadindo os direitos delas, né? Como, por exemplo, nesse caso, eles não estão aqui em defesa da liberdade de ensino, porque logo depois eles colocam um texto, né, falando que eles se sentiam intimidados, porque em época de quarentena os pais estão acompanhando as aulas dos estudantes. Uai, então qual é o problema do pai acompanhar? Será que realmente eles estão preocupados com a liberdade de ensinar? Ou eles estão falando aqui de uma liberdade de expressão? Que eles se sentem intimidados a tal ponto, né? De reclamarem que os pais estão acompanhando as aulas. Então, precisa ficar muito claro essa diferença entre liberdade de expressão e liberdade de cátedra. Você tem mais alguma outro exemplo, Igor, para dar dessa invasão? Um direito que pode ser ferido quando um professor... Pode falar. Assim, na verdade, é um ato do professor que ele agride de uma vez só vários direitos, né? Pronto. Por exemplo, um professor que chega na sala de aula
ele vem e diz para os alunos, olha, é uma merda voltar no Bolsonaro. Né? Por exemplo, que é o que acontece muito, né? A gente recebe as denúncias. Essa pessoa está agredindo. Olha só, ela está numa sala de, sei lá, adolescentes, pré-adolescentes, de 13 anos, e ela vira e fala um Isso. negócio desse, faz uma chacota com quem vota no Bolsonaro, por exemplo. Pronto, ou seja, ela está... Quem vota no Bolsonaro, evidentemente, não vai se levantar ali contra o professor, e tem uma posição hierárquica superior. Isso é unânime no direito, todo mundo reconhece isso. Essa é a relação professor-aluno, tem uma disparidade hierárquica ali. O aluno que é a favor do Bolsonaro, ele não vai dizer nada. Né? Muito pelo contrário, ele vai ficar com medo de ser repreendido, tanto pelo professor, quanto pelos colegas que entraram na aula do professor. Então aqui vamos. Liberdade política foi para o saco dos alunos. Liberdade de consciência foi para o saco. Né? Ou seja, uma pessoa de 13 anos, ela é óbvio, por estar em formação, ela é mais facilmente influenciada. Né? Pronto, o direito dos pais sobre a educação dos filhos, que as pessoas nem sequer sabem que existe, e que no Brasil tem um nível acima da lei, que é o que a gente chama de supralegal, as pessoas não sabem. É o direito dos pais de passar para os filhos as próprias convicções morais, religiosas, culturais. Né? Isso está no ECA, está nos tratados internacionais. Então esse direito também vai para o saco. Os pais, o professor, ele agride de uma certa maneira a relação pai-filho, não é? Ou seja, ele está queimando o filme do pai para a criança, para o adolescente. Em outras palavras, é isso. Não é? Ele fala, olha, quem vota no Bolsonaro é burro. Eu estou dando um exemplo do Bolsonaro porque é o que a gente mais recebe de denúncia. E depois a gente vai explicar por quê, né, Roberto? Isso. Mas se ele disse que quem vota no Bolsonaro é burro, porra, então meu pai é burro. Né? Então, isso é também alienação parental, e quando se lê a lei de alienação parental, fica claro. Então, ou seja, a liberdade de cátedra, ela não agride de forma alguma as famílias dos estudantes. Né? Ela não vai configurar a alienação parental de forma alguma. Ela vai conviver com todos esses direitos, como você demonstrou na foto. A de expressão vai agredir todos esses direitos. Né? Certo. Entendi. E é importante, você falou uma coisa muito interessante aí, né? A gente vai explicar depois por quê. Por que a gente recebe mais denúncias, por exemplo, do professor falando mal do Bolsonaro, né? E aí, a gente tem que explicar um pouquinho da onde que vem esse fetiche, né, Igor? Esse fetiche de falar de liberdade de expressão. Que é justamente isso. Eles se sentem no direito de falar que o Bolsonaro é uma bosta, que quem vota no Bolsonaro é burro. Eles realmente acham, os professores realmente acham que isso é um direito legítimo deles. Dentro de sala de aula. Isso. Exatamente. É uma coisa você falar isso nas redes sociais, né? Como você falou, é a nossa liberdade aqui. A pessoa que está aqui escrevendo na nossa live, ela tem a liberdade de se expressar aqui. Assim como de ficar em silêncio, porque isso também é liberdade de expressão. Não é só falar, você silenciar. Então, uma outra coisa que eu acho interessante é que se você fala que um professor tem liberdade de expressão, ele pode simplesmente chegar na aula dele, sentar na cadeira e ficar em silêncio. E não dar aula, né? Isso então, é liberdade de expressão também. O silêncio faz parte disso. Exatamente. Boa, Roberto. Então, assim, da onde que vem esse fetiche das pessoas, deles falarem tanto, mas isso é liberdade de expressão, isso é liberdade de expressão, isso é liberdade de expressão. E eu queria ressaltar aqui, Roberto, uma coisa que é interessante. Parece que quando a gente está falando que o professor não tem liberdade de expressão, a gente está colocando uma mordaça no professor, mas não é. Veja bem, o professor tem liberdade de cátedra, é uma liberdade. A liberdade de cátedra é uma liberdade, sim. O professor tem uma margem de conformação para passar a matéria dele, entendeu? Ele não pode falar o que ele quiser. Que convenhamos aqui, Roberto, é muito fácil, entendeu? Você passar 4 anos fazendo um curso, sei lá do quê, de história, de geografia, de não sei o quê, para depois não ter que dar aula, para você chegar na sala de aula e ficar dando pitaco na política do dia. Na política do dia. Eu faço isso, meu irmão de 15 anos faz isso, entendeu? Então, assim... não tem dificuldade nenhuma, é muito fácil isso. Além de ser criminoso, né, no sentido mais lato aqui, no sentido mais lato, né, é uma falta de compromisso, né, com o mistério. Total. Né, Total, com os alunos, com os pais, com o próprio Estado, né, que paga esses funcionários. Então, mas aí voltando, essa sua pontuação foi muito, muito propícia. Mas voltando, assim, Igor, da onde que surge esse fetiche? É uma coisa de agora? É uma coisa de que o Bolsonaro foi eleito, então a gente tem que fazer resistência? Da onde que surge isso? Da onde que vem esse fetiche? Exatamente, Roberta. E
A gente já sabe, a gente estava conversando até antes da live, né? É. Nada existe no mundo, né, na política, isso já é ser dito. Que antes não tem existido na literatura. Alguém escreveu sobre isso tudo, alguém planejou, né, desenhou e orquestrou isso tudo. E isso já se sabe. Isso infelizmente, é um tabu para muita gente ouvir isso. O Desquebrando o Tabu entrou agora aí. Né? É um tabu para muita gente ouvir isso. Marxismo cultural. Não é? Quando a gente pega qualquer obra séria sobre história das ideias e vai classificar o neomarxismo, coloca lá as obras de Antônio Gramsci, né? Da escola de Franco, fomentando justamente isso. Né? A revolução não mais pela luta armada, mas pela escola, né? Pelo poder judiciário, inclusive, mas principalmente pela escola, pela cultura. Né? E depois isso no Brasil tomou uma proporção imensa, principalmente com Paulo Freire, né? Com essa politicagem da educação que foi feita e o abandono da educação em si, né? Do sentido verdadeiro da educação. E pronto, e de repente o que se passa nas faculdades para os professores, infelizmente é isso, é uma verdade dura, mas é o que é a realidade. É que eles têm que fazer um monte de revolucionáriozinhos. Não é que eles têm que ensinar geografia, história, é fazer revolucionáriozinhos. Eles falam isso de uma forma bonita, né? Eles falam, precisamos criar pessoas críticas, né? Você pensa, poxa, isso é bonito de ouvir, não é? Quem não quer ser uma pessoa crítica, uma pessoa de posicionamento, uma pessoa de opinião? Mas a questão é que passa só um recorte da realidade. Quando você tem só um recorte da realidade, você não tem como ser crítico de algo. Porque a crítica ela tem que ser feita diante da realidade. Você não pode fazer a crítica diante de um recorte dela. Não é uma crítica válida, né? E é isso que acontece muitas vezes. As pessoas, elas só têm, as crianças, né? Elas só têm apresentado para elas um recorte da realidade. Inclusive, o quarto dever do professor, ele fala sobre isso, sobre o pluralismo de ideias. Não significa que não se possa falar de lados por isso, porque tem até momentos que você precisa estudar isso em história, geografia, filosofia, sociologia, enfim, mas que você precisa do pluralismo de ideias dentro desse conteúdo. Você precisa conhecer todos os lados. Não é isso que acontece hoje em dia. E isso é muito interessante, você falou de Gramsci, né? Ele foi assim, muito, muito sábio. O Dr. Miguel estava falando isso numa live ontem, com o Brasil 200. Ele falou assim, gente, a gente tem que tirar o chapéu, porque ele teve uma sacada muito boa. Que a revolução, ela maquiavélica. não se faz... Maquiavélica, mas boa. A revolução não se faz através das armas, como, né, se queria Stalin, Hitler... o Lenin, cada um com as suas ditaduras, com as suas necessidades de impor ideias, né? E ele fala assim, opa, peraí, pela Revolução Armada não deu certo. Então a gente tem que fazer uma revolução cultural. A hegemonia é necessária. E é isso que a gente vive hoje. A gente vive uma hegemonia. Isso aí. Isso explica por que não tem... Não é que não tem, existe, e você pode deixar isso, inclusive, melhor que eu, colocado. O Escola Sem Partido é contra a doutrinação de direita também. Total. É óbvio. Mas por que ela não existe no Brasil? Quando eu digo não existe, por favor, não me venha ninguém dizer, mas eu já vi o professor falar isso. Óbvio que eu digo no aspecto geral. Ela praticamente não existe no Brasil por causa disso. Não teve nenhum teórico brilhante que primeiro colocou isso na literatura, não teve a ideia de instrumentalizar a criança, filho dos outros, para propagar minha ideologia. Ninguém teve essa ideia na direita. E por isso que é uma coisa totalmente assim, difusa quando tem e tal. Ou seja, a coisa é orquestrada quando é feita pela esquerda no Brasil hoje, a gente sabe disso. É uma coisa orquestrada. Sim, porque o sistema já está todo aparelhado, o Igor. Sabe? É daí que vem. Você fala, então por que não tem denúncia aí de direita, de professor de direita tentando doutrinar? Por causa disso. Porque isso também foi dito na live de ontem, inclusive a live de ontem do Dr. Miguel com o Brasil 200 foi maravilhoso, com o presidente do Brasil 200, o Gabriel, tá no nosso IGTV, não deixem de assistir, foi uma aula, assim, foi incrível. E ele fala justamente isso, que desde o governo FHC, esse aparelhamento vem acontecendo. E pra gente querer mudar isso hoje, nem se a gente quisesse, né, a gente, assim, nem se as pessoas quisessem doutrinar para a direita, não iam conseguir. Tem gente que fala, agora chegou a nossa hora, a gente tem que doutrinar de direita. Mas é que vocês não vão conseguir, entendeu? Porque não tem quem faça isso. Se tem professor, é 1 ou 2. Eles vão ser totalmente esmagados.
pelos professores de Exato. esquerda, porque é um projeto de poder. Isso é claro, foi o que você falou, eles querem formar pequenos revolucionários, né? Pequenos militantes. E eles fazem isso. Hoje, a educação brasileira é um laboratório de engenharia social. E os alunos Perfeito. são os ratinhos. É isso. Não tem como negar, né? Não tem como negar a realidade. E o Escola Sem Partido está aqui justamente para isso. Aí vocês falam, Roberta, vocês nunca receberam uma denúncia de direita? Já chegou pra gente falando, um professor doutrinou, falando que tinha que votar no Bolsonaro. Aí a gente respondeu, tá bom, então você pode mandar as provas pra gente, porque a gente denuncia com base em provas. Tudo. Vocês não vão ver a gente denunciando aqui sem ter provas, né? No máximo a gente bota um relato de alguém que aconteceu e tal. Então, beleza, manda pra gente a prova. Nunca mais respondem. Entende? Não tem coisas frágeis. Não tem, Perfeito. entendeu? E se tiver, vocês podem ter certeza, vocês podem confiar. O movimento Escola Sem Partido é um movimento legítimo. Se acontecer, vocês podem ter certeza de que nós vamos denunciar. Porque nós não queremos também uma hegemonia. O que nós queremos é apenas respeitar a Constituição. E é literalmente a nossa Constituição, Roberta. E eu queria fazer um detalhe aqui, porque assim, a nossa Constituição ela tem vários dispositivos que levam a isso claramente. Claramente. Assim, é preciso fazer uma abstração imensa, igual fazem, e acham bonito, para negar isso. E a nossa Constituição ela foi inspirada pela Constituição Portuguesa. E a Constituição Portuguesa ela tem um artigo que ela traz isso mais claramente, só para as pessoas entenderem, porque na Constituição Portuguesa isso é cuspido. Tá? E olha que nós estamos falando de constituições inspiradas com alguns pontos marxistas, né? Que isso vem da Constituição Dirigente de Canottilho, enfim, não vou entrar aqui. Mas olha só o que a Constituição Portuguesa diz. O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. A nossa Constituição, de uma maneira menos organizada, prevê exatamente isso, que o Estado não pode dirigir a educação e a cultura segundo uma determinada diretriz filosófica, política, ideológica ou religiosa. Né, Roberta? E eu comentava com você, no outro momento, que em um determinado momento na humanidade, quando a Igreja Católica era unânime, né, o Estado era católico, era todo mundo católico, era uma educação totalmente católica. Né? E isso acontecia em um determinado momento na humanidade. Todo mundo percebe que não é essa sociedade que a gente vive hoje. E, portanto, se não for uma coisa declarada, veja bem, se não for uma coisa declarada, um professor não pode nem pregar o catecismo na sala de aula e nem pregar os dogmas de gênero lá, que eles chamam de questões de gênero, que aquilo ali é dogma, é uma religião. Entendeu? Eles não podem fazer isso de uma forma que não seja declarada, para que assista quem quiser, para que os pais façam controle, por aí vai. Então, exatamente. É aí que o Escola Sem Partido tem toda a legitimidade do mundo. Né? Toda a legitimidade do mundo. Exatamente. Perfeito, é isso. Eu só, antes da gente prosseguir, eu queria fazer um comentário aqui, que o Ezequias fez um comentário e a Viviane respondeu. Viviane, é exatamente isso. O Ezequias falou aqui que, na experiência dele, os alunos até do ensino médio, eles não assimilam ideologia e que isso acontece, na verdade, nas faculdades. Na semana passada e na semana retrasada, nós fizemos uma live com a professora Sandra. Professora Sandra, que inclusive teve uma participação no documentário do Brasil Paralelo, Pátria Educadora. Uma excelente professora que está sendo perseguida. Assistam. Que está sendo perseguida, inclusive. E ela fez uma pesquisa justamente sobre isso. Sobre a doutrinação dos professores. Na formação já de professor. E aí o doutor Miguel fez uma pergunta para ela. Sandra, mas de acordo com a sua pesquisa, com as coisas que você encontrou, né, ao longo desse tempo todo, pesquisando e estudando, para você, as pessoas são doutrinadas na universidade ou elas já chegam doutrinadas na universidade, né? E a gente, pelo que a gente recebe no dia a dia, Igor, a gente sabe a resposta disso, mas muitas pessoas não sabem. As pessoas já chegam doutrinadas nas universidades. É na fralda. É na fralda. A gente tem denúncia. Se você coloca o filho na creche, lá na creche a professora vai ensinar. Gente, crianças de 3 anos, a gente recebeu com unha pintada, batom, dizendo que ele, menino, podia ser menina. Isso é doutrinação. Da mais covarde doutrinação. Por quê? Porque são crianças totalmente indefesas. Então, você falou engenharia, né? Engenharia social. A engenharia social.
Você pega o camundongozinho, desde pequenininho vai crescendo o ratinho. Então as pessoas já chegam doutrinadas. É claro que na universidade, assim, é muito Escrachado. mais sujo, mais crachado. O povo não tem mais preocupação Mas entre de nós aqui, esconder Roberta, nada. entre nós aqui, apesar de ser tudo muito reprovável, é menos reprovável. É Sim, absolutamente menos sim, reprovável na sim, universidade. claro. Porque a gente Óbvio que a parte do liberdade, pressuposto que... é óbvio que, inclusive, a liberdade de cátedra, ela tem outra conotação na universidade. Então, a gente Ela teve tem até outra uma conotação. pergunta aqui, Igor, justamente sobre isso. Já que você entrou no assunto, se você puder responder agora. O professor de universidade tem maior liberdade porque lida com adultos? Mandaram a É pergunta, óbvio. foi aqui, foi o Gaudium Mincruz. Então, a pergunta dele aqui. Se você puder responder, já que a gente pegou esse gancho. Com certeza, eu vou pegar essa resposta dele e também vou entrar em outra coisa que eu queria aqui. Mas é o seguinte, o professor da universidade, ele tem liberdade, não é que ele tenha liberdade de expressão, ele continua tendo a liberdade de ensinar, né? Uhum. Alguém está ali para aprender alguma coisa, pelo amor de Deus. Só que ele tem muito mais margem de conformação do que outras fases, né, de ensino, é óbvio, né? Por exemplo, um professor de um mestrado, vamos colocar aqui um mestrado, que coloca uma cadeira de questões de gênero, em princípio, é totalmente legítimo. Uhum. Uma cadeira de mestrado num curso de sociologia. O problema é o professor entrar numa sala de aula dizendo que vai dar aula de biologia para o primeiro ano do segundo grau e começar falando de sei lá o quê, né, de Judith Butler e por aí vai. Né? E aqui entra o outro gancho que eu queria pegar, Roberta, se você me permite, Claro. que é a questão da neutralidade do professor. Né, que geralmente é o coringa de quem é contra escola sem partido. O professor pode ser, o coringa, né? É impossível ser neutro. Como é que é possível um professor ser neutro, vai dar aula? E assim, eu acho que a pessoa, ou ela está no nível da abstração, só, ou ela é um pouco cara de pau para dizer isso. Porque, assim, é óbvio que ninguém é absolutamente neutro. Ainda mais quando está ensinando. Né? E eu gostaria de pegar aqui uma comparação com juiz e promotor. Tá? Juiz e promotor, para quem não sabe, e acho que todo mundo que está aqui sabe, tem que ser imparcial. Nomeadamente o juiz. Um juiz, quando vai julgar um caso, um réu, ele tem que ser imparcial. Gente, a gente já está na altura do campeonato e todo mundo sabe que nenhum ser humano é juiz. Ele carrega ali e isso vai influenciar de um modo ou de outro no julgamento dele. Mas isso jamais vai legitimar um juiz, sei lá, aplaudir o advogado de defesa ou aplaudir o Ministério Público no meio da audiência. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, Roberto? Quando a gente traz as coisas para a vida real, todo mundo percebe o que é certo e o que é errado. Não precisa ser advogado. A pessoa tem a sensibilidade jurídica. Quando você leva o caso para o mundo real, você percebe que o professor pode sim ser neutro. Você percebe... Por que eu estou falando de ser neutro aqui? Você percebe que ele não pode fazer igual o professor do Colégio Militar de Brasília. Está sendo essa polêmica toda aí. Você percebe que num clima polarizado... Será que ele não sabia que no clima polarizado que a gente estava era muito delicado, né, tomar um partido desse? Dizer que alguém é um patriota de Araque, ele usou essa expressão. Ou seja, Igor, só antes da gente continuar, refresca aí, pessoal, o que foi esse caso do Colégio Militar de Brasília? Porque às vezes o pessoal não viu. A gente postou aqui, se vocês quiserem depois vocês procurem, mas só refresca a memória do pessoal. O que aconteceu no Colégio Militar de Brasília? Perfeito, Roberto. O professor do Colégio Militar de Brasília, ele tomou partido, né, por assim dizer, nessa polarização que a gente está tendo de manifestações pró e contra governo. Ele resolveu, no meio da aula, criticar os manifestantes pró-governo, chamar uma senhora que estava lá de patriota de Araque, insinuar que todos os manifestantes pró-governo são antifascistas, isso numa sala de aula para alunos adolescentes. São fascistas, né? São fascistas. Perdão, que são fascistas, né? Ou seja, o aluno, ali no mínimo, ele ficou ofendido, porque ele pensou, meu pai é fascista, minha mãe é. E ele sabe que não é, ele sabe que são pessoas de bem. Né? E assim, é um assunto delicadíssimo. Aí eu te pergunto aqui, naquele tema que eu estava da neutralidade, será que para esse professor é impossível ser neutro aqui? Será que ele não podia dar aula dele de geopolítica, no princípio era disso, sem tocar nesse assunto, sem constranger as pessoas, sem ofender os pais das pessoas? Será que ele não sabia disso? Será que para ele era impossível? Quem inventou isso? Né, Roberto? É óbvio que ele deveria ser neutro naquele ponto. Sim. E agora, pedindo até para você falar um pouco disso, que eu vou falar agora, é aquele negócio, né, Roberta? A política do dia entrou na pauta da aula de história. Né?
Ou seja, a coisa não tem perspectiva histórica nenhuma. O cara é onisciente, o professor deve ser isso. A coisa acabou de acontecer e ele fica oriçado para ir na sala de aula dar o posicionamento dele, achando que aquilo é da aula de história. Acaba que parece que é rede social mesmo, né? Por isso que talvez eles confundam um pouco liberdade de cátedra com liberdade de expressão, porque eles ficam tão ansiosos para se manifestar, da mesma forma que eles se manifestam nas redes sociais, que eles já não sabem nem mais diferenciar, sabe? Então, acontece uma coisa hoje, eles precisam se posicionar, eles precisam falar que são anti isso, anti aquilo, eles precisam fazer campanha nas páginas das escolas, eles precisam se manifestar. Mas será que eles têm... Isso é da aula. E acham que isso é da aula. Exatamente. Mas será que eles têm esse mesmo empenho em defender... Exatamente. Eles têm esse mesmo empenho de, por exemplo, criticar o mesmo empenho que eles têm para criticar o governo, eles têm para, por exemplo, preparar uma boa aula. No documentário do Brasil Paralelo, isso fica muito, muito claro com as estatísticas que eles trazem para a gente, o ranking, onde que o Brasil se encontra. Mas é claro, eles só querem criar mentes críticas, mas não criam mentes inteligentes. Como que uma pessoa que não sabe nem escrever, que não sabe ler, que não sabe colocar vírgulas, uma pessoa que hoje a gente sabe o alto índice de analfabetismo funcional do nosso país, como que uma pessoa que é analfabeta funcional pode ser crítica? Então, assim, a ordem dos fatores está invertida. Nesse caso, a ordem dos fatores faz diferença, influencia no resultado. Ou seja, ser crítico, no fim das contas, é só uma palavra. Não quer dizer nada na vida real. É uma palavra que eles... crítico, além de ser só uma palavra, é uma palavra que você tem que repetir de alguém que disse aquilo. Porque são poucas as pessoas hoje que têm opinião de verdade. Você vê, as crianças, elas não têm liberdade para isso, porque elas são doutrinadas. Elas não têm condição de tirar uma crítica de dentro delas. E se elas fazem isso, elas são humilhadas. A gente está com aquele processo de Santa Catarina, né, lá de caçador. Isso, a aluna foi ridicularizada. Foi humilhada dentro de sala de aula. No mínimo. No mínimo. Aquele processo... O Bolsonaro disse que ia levar todos os negros para a senzala. Isso em época de eleição. Ou seja, parêntese, querendo influir no resultado das eleições dentro da sala de aula. Ou seja, uma escola pública sendo instrumentalizada para fazer campanha para determinados candidatos. Quem acha que isso é liberdade do professor? Pelo amor de Deus. Exatamente. Quando a gente olha para o mundo real, ninguém tem a capacidade de falar uma barbaridade dessa. Ninguém tem. Não. Né? Ô, Roberto, e aqui eu queria até te provocar, né, para a gente dar continuidade, eu queria te provocar nesse ponto pelo seguinte. O Escola Sem Partido tem sofrido alguns ataques aí de todos os lados. O Poder Judiciário não tem sido, vamos colocar assim, claro quanto à coisa. Tem atacado também a Escola Sem Partido. Aqui, nomeadamente, alguns ministros do STF. E alguns pais estão assustados, achando que não tem como fazer nada, né, Roberto? E um dos motivos da nossa live é isso. Falar, gente, acorda. Quando a coisa está dentro dos fatos do mundo real, não tem juiz nenhum que vai negar o seu direito, pai e mãe. De dar educação que você quiser para o seu filho. De ver que um professor usurpou o seu papel. Entendeu? No caso concreto, nenhum juiz vai negar esse direito. Então, assim, pais e mães acordem, né, Roberta? E vamos falar um pouco disso, do papel dessas figuras, né? Para a causa. Hoje, para mim, essa é uma das coisas mais fortes dentro do Escola Sem Partido. Para mim, né? A importância dos pais nessa luta. De nada adianta o que eu e você fazemos se a gente não tiver no campo de batalha os pais. Eu costumo falar que eles são a batalha. A gente precisa dos pais nessa luta. A gente não tem condição, eu, você, o doutor Miguel, né, o Pedro, a nossa equipe, a gente não tem condição de fiscalizar a sala de aula do Brasil inteiro. Então a gente precisa que os pais façam isso, a gente precisa que os alunos façam isso. Mas os alunos só vão fazer isso, a maioria deles, se eles tiverem o apoio dos pais. Eles precisam desse encorajamento dos pais. Então os pais são peças essenciais da nossa luta. A gente não vai conseguir... Né? Assim, me dói muito quando eu vejo, por exemplo, um pai que volta. Não, eu prefiro não denunciar, não. Isso me dói profundamente, porque exatamente quem precisa dos pais não é o ESP. Os pais precisam do ESP, os pais precisam do ESP. É o bem mais caro da vida. Exatamente, é o bem mais caro da vida deles, né? E assim, Roberto, só para dar um respaldo legal para isso, bem brevemente, olha,
Primeiro que qualquer pessoa minimamente sensível consegue perceber que é o pai que tem o direito de dirigir a educação dos filhos. Isso é um direito natural. Sim, Tá? sim. Isso está na nossa Constituição, que diz que são os pais que são responsáveis por criar os filhos. Essa história de concorrência entre pai, Estado e sociedade é balela, tá? A concorrência é no dever da educação. O Estado concorre com os pais, a sociedade concorre com os pais no dever da educação para as crianças. Mas o direito de dirigir a educação segundo uma ou outra vertente, esse direito é só dos pais, gente. Isso está em Convenção Internacional de Status Supralegal. Isso está no ECA. Tá? Isso aí é óbvio, entendeu? Não precisa ser advogado para saber. Então, assim, pais, não achem, se tem algum pai que acha isso, não achem que o Estado tem direito de ensinar politicagem para o seu filho, fazer politicagem para o seu filho, ensinar dogmas contrários à sua religião para o seu filho na cara dura, entendeu? Influir no mau clima da sua casa por causa dessas coisas, entendeu? O seu filho chega com as ideias lá, pai, meu professor falou isso. Não é para isso que você está mandando seu filho para a escola. Se movam. Se movam. Exatamente. Eu só queria corrigir uma fala. Eu falei ESP, né? O Dr. Miguel corrigiu aqui. Os filhos que precisam dos pais. E é exatamente isso. Se os filhos não podem contar com os próprios pais, eles vão contar com quem? Com ninguém. Eu gosto muito de um caso, Igor, que é o seu preferido, né? A gente sempre ri desse caso porque é o cúmulo do absurdo. E eu acho que cabe muito a gente falar sobre ele agora. Que chegou ao cúmulo de que os professores acham um absurdo que os pais queiram educar os filhos, né? Recentemente a gente postou aqui um tweet de uma pessoa, eu vou até abrir aqui só para poder ler para vocês, eu não tenho salvo aqui, que ela diz bem assim, ó: ainda bem que os filhos de vocês vão à escola. Já pensou ser educado por vocês? Socorro. E aí eu lembro também, Igor, do caso que você gosta, que é aquele que a menininha chegou em casa e falou: vovô, a gente aprendeu isso e isso na escola. E aí o vô fala assim: não, olha, deixa eu te ensinar. O certo é isso, isso, isso e aquilo. E a menininha respondeu aquilo na tarefa de casa. Quando chegou na sala de aula, respondeu. A professora ficou horrorizada com aquela resposta. Ligou, olha isso, gente. Ligou pro avô e foi perguntar se a família estava doutrinando a filha, a neta. Mas veja só. E nós só chegamos a esse ponto porque nos omitimos, porque permitimos que as pessoas fossem tomando esse espaço. De tal forma que hoje é uma coisa normal. Por exemplo, Igor, essa decisão do STF, que a gente fez uma série de lives aí, né, nesse último mês, essa decisão do STF sobre ideologia de gênero, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu vou falar, né, assim, a decisão do STF, eu vou comentar pouco, porque senão vai ser muito juridiquês aqui, mas eu já posso adiantar que ela é viciada na própria fundamentação. É pouca fundamentação jurídica e muita fundamentação ideológica, com todas as vênias ao ministro Barroso, e eu estou escrevendo sobre isso na minha tese. Isso não é, o STF tem que fundamentar juridicamente, por um motivo óbvio, para quem não é do direito aqui. Ninguém aqui votou em ministro do Supremo, votou? Não. Tá? É o deputado da Câmara que tem que ficar gritando: homem nasce mulher ou não nasce, ou sei lá o que, o aborto ou não quer. O Supremo tem que, quando vai fundamentar uma acórdão, uma sentença, por assim dizer, tem que fundamentar com base no direito. E nem sequer a isso eles estão mais citando ao trabalho. Simone de Beauvoir, enfim, autores que são partidários ali da ideologia de gênero, né? Então, assim, é uma decisão viciada, mas eu não quero entrar muito nesse ponto. Eu queria que os pais ficassem com esse recado de que a decisão não obsta, que eles observem os casos concretos e conversem com os seus advogados. E a gente estava conversando, Roberta, sobre esse assunto há pouco tempo aqui em Brasília, e quem assiste jornal, né, sabe disso, um professor, né, e isso foi reprovado por toda a sociedade. Todo mundo teve a sensibilidade de ver que aquilo é um absurdo. Foi passar as questões de gênero lá na sala de aula, e como é que foi, Roberta? Ele desenhou... Ele escreveu, era um coisa obscena. Português, escreveu várias palavras obscenas. Tinham que fazer uma redação com aquelas palavras. Então, só para vocês entenderem, uma redação, por exemplo, com a palavra sexo oral. E por aí vai.
Eu acho que eram pré-adolescentes de 12 anos. Acho Então, que era assim, isso mesmo. gente, perceba uma coisa. Na prática, quando o professor vai dar tal das questões de gênero e o arcabouço do Escola Sem Partido está aí para provar. A coisa vem quase sempre com um viés pornográfico gritante. Entendeu? Isso é crime previsto no ECA, isso constrange as crianças. Esse professor de Brasília, ele foi denunciado pelo Ministério Público e ele só não foi condenado, tá? Arrisco eu a dizer, só não foi condenado, eu que sou da área, eu sou criminalista, arrisco eu a dizer, não foi condenado porque ele celebrou um acordo despenalizador com o Ministério Público. Se não seria condenado. Ou seja, teve uma repercussão na esfera criminal. Isto é, pais, não se deixem intimidar por uma decisão do STF, no mínimo questionável, e juridicamente absolutamente questionável. No caso concreto, a coisa fica evidente, a ilegalidade fica evidente. Salta aos olhos. Salta aos olhos. Pode falar. E é isso, né, Roberta? A gente também queria guardar esse espaço para falar da tal da ideologia de gênero mesmo, porque é uma coisa absolutamente difundida. A sociedade brasileira é contra, tanto que votou no Bolsonaro, que tinha a tal da cartilha lá como pauta de campanha. Entendeu? E as pessoas estão querendo colocar isso goela abaixo de todo mundo, como se fosse uma verdade absoluta. É uma coisa totalmente avessa à antropologia do mundo ocidental, milenar, que se presume, sei lá o quê, que se dizem científico, dá até nojo de ouvir isso, com todo respeito. Sim. Né? E estão querendo usar o tempo de sala de aula para fazer essa pregação religiosa com os nossos filhos. Exatamente. E aí? Essas decisões ou essas atitudes dos professores, por que a gente está falando disso? O que tem a ver ideologia de gênero com o tema da live? Vocês provavelmente não vão enxergar, porque eu vou tampar aqui, mas vocês conseguem enxergar... dá para ler assim. Invade o direito dos pais sobre a educação moral e religiosa dos filhos. Então, isso também é liberdade de expressão. Quando por uma criança de 3 anos de idade chega com casa de batom um menino, falando, não, mamãe, eu posso ser o que eu quiser. Né? A boneca Bambolina também, a criança lá da bonequinha Bambolina, que ele tinha que, né, fazer os cuidados, o menino. Então, isso invade, Roberta, sim. E só para responder essa pessoa também que perguntou isso aí, para acrescentar, você vai continuar do ponto onde você parou. Mas só para responder para ela também. Entre no escolasempartido.org e veja que os maiores abusos da liberdade de cátedra acontecem hoje no Brasil pela pregação dessas religiões de gênero. E é por isso que isso tem tudo a ver com o assunto que a gente está tratando aqui. Tudo a ver. Absolutamente tudo a ver. Não é à toa que está tendo essa chuva de leis municipais e estaduais proibindo ideologia de gênero nas escolas e o Supremo tentando barrar uma por uma. Está sufocado o Supremo. Cai uma lei aqui, entendeu? Não é à toa, está todo mundo preocupado com isso. Porque, como a Roberta colocou, isso é engenharia social. E hoje a ideologia de gênero é o que mais se usa para isso. E tem se usado nas nossas escolas da forma mais descarada possível. Sob o pretexto de que é preciso ensinar, como é que é? Educação sexual. Meu Deus do céu, isso é educação sexual? O respeito ao diferente também, né? É isso. É que são coisas bonitas. Nossa, educação sexual, eles até falam, mas se a gente não dá educação sexual, como que a criança vai saber se defender de um pedófilo? Mas o que isso tem a ver com você ensinar a criança a se masturbar? Entende? Exatamente. Não faz sentido. Realmente uma imposição da religião de gênero. Eu gosto muito dessa expressão. Religião de gênero, é isso. Como você diz, no mínimo, né? É no mínimo religião de gênero. E essa expressão faz sentido, Roberta, pelo seguinte, ainda mais. O Supremo falou o quê? Agora, no meio da pandemia, né? Ninguém olhando, estava todo mundo olhando, inclusive para outras coisas na época lá. Falou o seguinte, olha, pode sim, essa lei que proíbe a ideologia de gênero nos colégios, que está só repetindo o que diz a Constituição, só pela Constituição isso já seria proibido, tá? Essa lei é constitucional, materialmente constitucional. Pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a nossa querida oponente, para dizer o mínimo, Débora Duprá, entrou com uma ação de controle concentrado no STF, dizendo o seguinte, olha, não pode ter ensino religioso nas escolas públicas. Não pode ter. E falou, e se tiver, tem que ser um ensino interconfessional ou ensino não confessional. Isso foi uma briga, foi um placar apertadíssimo. E o Supremo deu um ótimo acórdão, mas num placar apertadíssimo. Dizendo que, olha, tem que ser cumprida a Constituição, tem que ter ensino religioso, sim, só que tem que ser uma coisa declarada, em uma religião específica,
O aluno que não quiser tem que ter uma aula alternativa, tem que ser com aval dos pais. Ou seja, para o ensino religioso, que inclusive está previsto na Constituição, é com todos esses rigores, e justos. Mas para o ensino da religião de gênero, é de uma forma escrachada e oculta, sobre falsos pretextos, né? falsos cobertores, e por aí vai. Então, assim, Exatamente. 2 pesos, 2 medidas. É isso. 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. Mas é assim que funciona a educação brasileira hoje, não é não, Igor? Isso aí. É sempre um lado só. E Igor, eu tenho uma pergunta para você. A gente já está encaminhando para o final da nossa live. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente está falando muito, principalmente de escolas públicas, né? A gente fala muito de escolas públicas, a gente fala de funcionários públicos, professores que são funcionários públicos, que eles têm que respeitar um regimento, né? Seja 8.112, seja a lei complementar, seja a Constituição Estadual, enfim. Como que isso funciona, essa questão da liberdade de expressão, liberdade de cátedra nas escolas particulares? Que as pessoas perguntam muito isso, né? Qual é a diferença? Perfeito. Muita gente aqui deve ter filho, irmão, ou já deve ter estudado ou estuda, né, em escola particular. E fala, então é só para a questão da escola pública, né? Porque lá as pessoas têm um direito subjetivo à impessoalidade do Estado, etc. Olha, o colégio particular, para mim tem uma coisa que eu acho muito mais interessante, inclusive. E para mim que sou advogado, quem quiser, eu até falo, pode me contatar, viu? E falo mesmo. Porque isso aí é uma questão tão simples. Isso é direito do consumidor, Roberto. Isso é direito do consumidor. Você coloca o seu filho no colégio católico, entendeu? E depois seu filho chega em casa com dogmas, né, de algo que seja inconsistente com a religião católica, tem ali uma quebra de contrato. Isso é indenizável. Isso é indenizável. E aqui, a gente tem que falar disso, né? Porque aqui em Brasília tem uma escola que se chama Escola da Árvore, tá? E, salvo engano, ela fica no Lago Norte. Sim. Ela é uma escola declaradamente progressista. Na época, eu não sei como é que está hoje, assim, nem sei se existe ainda, eu acho que sim. Mas há uns meses atrás, quando eu fui olhar, na propaganda da escola, na propaganda tem um videozinho, que aparece uma professora que disse que, olha, eu encontrei 2 criancinhas homens, uma virou para a outra e falou, a gente vai namorar quando crescer. E o outro respondeu, a gente não pode, porque ambos somos homens, a gente não pode. Aí a professora se gabando de ter ido lá e falado para a criança, olha, vocês podem sim, e etc e tal, isso está tudo ok. Ou seja, isso na propaganda da escola. Gente, eu acho isso reprovável, ok, mas está na propaganda da escola. Se o pai coloca o filho lá, ele sabe disso. Entendeu? Isso aí é lealdade contratual, tá tudo ok. Agora, será que os colégios católicos estão fazendo a mesma coisa com os dogmas da sua religião? Pelas denúncias que a gente tem recebendo, Roberto? Não é isso que a gente tem visto. Não. Olha só a coisa. Não temos tido, né, um contrato válido no final das contas. A gente recebe realmente muita denúncia de escola particular. Esses dias a gente fez até uma publicação parabenizando uma escola que eu não vou lembrar o nome, que ela tinha em toda a sua propaganda um claro viés ideológico. E a gente parabenizou, a gente replicou nas nossas redes sociais e parabéns, escola tal, que eu não vou lembrar agora, porque vocês estão dizendo o que vocês vão fazer dentro de sala de aula. O problema é quando não dizem, fazem uma propaganda enganosa, como você usou o exemplo da escola católica. É uma propaganda enganosa. Porque você coloca o seu filho numa escola católica esperando que ele tenha uma educação católica, né? E aí, quando você vê, ele está saindo de lá um militante, né? Ele tá matando aula para ir para manifestação na rua. Com aval do professor. Com aval do professor. Quantas denúncias a gente recebe de autorização, que são menores de idade, então para sair da escola tem que mandar autorização para casa. Dos pais fotografando autorização para a criança ir para a manifestação. Hoje a aula é na rua, né? Teve uma época que isso era moda. Hoje a aula é na rua. Então, assim, como assim? Que tipo de propaganda está sendo feita? Então, a gente sempre pergunta, quando a pessoa vem com uma denúncia, como que é o contrato da escola? O que dizia no contrato? Qual era a propaganda? Alguma vez eles deixaram claro que eles tinham esse viés, né? Porque, tudo bem, fala que é católico, mas católico, vamos dizer que eles sigam a teologia da libertação. Tá bom. Mas isso ficou explícito? Claro. Isso não ficou. Tem que ser explícito, justamente. E completo, Roberta. Eu não estou conseguindo ver as perguntas.
Eu sou meio ruim nessas coisas, mas depois você vê aí. Completar isso aí é o seguinte. Para que não... Oi, Roberta. Voltou? Aham. Igor, tem uma Voltou. pergunta Só para... aqui. Diga, pode falar. Mas antes de responder, para eu completar, porque eu queria... Só para a gente fechar esse assunto da Fecha. escola particular. Pode fechar. Quando a coisa não é só ideológica, porque, por exemplo, tem politicagem também, que a gente sabe que acontece muito em sala de aula. Óbvio que o colégio não vai ter um viés político declarado, beleza. Mas existe uma coisa, gente, chamada assédio moral. Tá? É um tipo de conduta praticada por superiores hierárquicos contra quem está sobre o seu... para quem está inferior, ali, numa posição inferior, né? E a relação professor-aluno é uma situação assim, perfeita, que se encaixa perfeitamente nessa situação de hierarquia. Portanto, o professor que ele copta, né, que ele alicia um aluno para determinado partido, pode ser escola particular ou pública. Isso é assédio moral. Tá? Procurem um advogado. Procurem um advogado. Agora, diga nas perguntas aí, Roberta, por favor. Eu não sei responder essa, tá? Então, se você também não souber, a gente se compromete a trazer a resposta para vocês depois. O Gabriel Vilarinho está perguntando sobre essa temática da sexualidade nas escolas. A BNCC tem abertura para a abordagem personalista? Isso aí vale a pena a gente trazer para uma outra live, sim, porque demandaria um estudo mais aprofundado da BNCC. Mas a questão é a seguinte, me parece que não haveria nenhum óbice, né? As bases do personalismo, né? A valorização da pessoa humana, né? A dignidade da pessoa humana. Certo. Mas é uma pergunta um pouco difícil de responder, sim. A gente traz uma resposta mais completa Nos comprometemos. numa próxima live. Isso. Tem mais alguma pergunta aí? Me encrute para a gente finalizar. Essa decisão do STF foi só para o caso específico? E acredito que esteja falando sobre a decisão do novo Gama, né? Gaudium, se você tiver aí e puder confirmar para a gente. E aí o nosso advogado. Oi. É o seguinte, essa decisão não foi só para o caso específico, não. As decisões do Supremo que são só para casos específicos, elas são um controle difuso de constitucionalidade, que é o controle do caso concreto. E são decisões até melhores a gente fazer um controle das decisões do Supremo, porque justamente são baseadas em fatos concretos. Sim. Essa lei, esse julgamento do Supremo da lei do Novo Gama é baseado numa norma, né, em algo abstrato. E aí cabe tudo, né? Quando a gente está no campo da abstração, cabe tudo. E o Supremo, com muita facilidade, disse que a lei era inconstitucional. Né? Infelizmente. Ou seja, em princípio, isso é vinculante, tá? Isso é vinculante, tem efeito erga omnes. Mas é isso que eu falei e repito para os pais. Quando a gente está diante do caso concreto, todo mundo vê que isso é piada, tá? Portanto, procurem um advogado e se sentirem lesados, narrem os fatos e vão atrás dos seus direitos. Sim. Essa questão do STF está tão difícil, né, Igor, que eles até exigiram explicação do Colégio Militar de Brasília, não foi? Sobre... Mas isso, só para defender o STF aqui também, isso aí é um procedimento, em princípio, normal. Tá? Uhum. Assim, eles poderiam ter negado a ação de plano, beleza, não negaram. É como se fosse um juiz comum de primeiro grau, só para as pessoas entenderem. É como se ele estivesse avisando a parte contrária do que está acontecendo. Tá? Então, assim, mas de qualquer forma, a gente já sabe o que esperar. A gente já está sabendo, o Miguel está aqui dizendo, né, doutor Miguel está dizendo, ignorem o STF. A gente tem que trabalhar. A gente já sabe o que esperar dessa formação do STF aí. Se for depender deles, né, pode ideologia de gênero, pode tudo. Em sala de aula. Teve outra decisão também que pode fazer propaganda política nas universidades, né? Pode tudo, tá liberado. Ou se influir no resultado das eleições com dinheiro público, é isso, né? Ou seja, propaganda política na universidade é isso, não é liberdade de expressão. Influir no resultado das eleições com seu dinheiro. É isso que significa propaganda política na universidade. Exatamente. É isso. Então é isso, pessoal. A gente agradece demais a participação de vocês. Muito obrigada mesmo. Nós estamos fazendo lives todas as quartas, às 19 horas. Amanhã nós vamos ter uma live às 21, tá? Com o Dr. Miguel. Não se esqueçam de assistir a live que o Dr. Miguel fez ontem com o Brasil 200. Foi, como eu disse, foi uma aula, foi maravilhosa. Tá aqui no nosso IGTV, tá? Se vocês ainda não seguem a gente nas nossas outras redes sociais, procurem no Twitter, no Facebook e se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque tudo tá lá. Todos os vídeos, todos os áudios,
não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Igor, muito obrigada, tá? Por estar aqui comigo. Obrigado, Roberta. Como eu disse, é uma Obrigado honra. a todo mundo que esteve Viu? presente aí também. Para mim que foi uma honra, foi uma grande satisfação estar aqui, né? E se for preciso estarmos aqui outras vezes, estaremos, né? A gente precisa divulgar essas coisas. Todo mundo que assistiu também aqui e que encontrou verdade nisso aqui, né? Por favor, que repasse isso também. Isso é muito importante. Sim, e contem conosco, pessoal, tá? Contem conosco mesmo. Nós estamos aqui para isso, tá? Estamos aqui para apoiar vocês, tá bom? Então, tenham Obrigado, todos uma boa noite e tchau. Tchau, tchau.